Os maias dizem que também as divindades primordiais na Terra eram 200. E várias outras religiões antigas, mais antigas do que o Candomblé, que tem uns 300 e poucos anos aí, 350 a 400 anos, não tem mais do que isso. O Candomblé, pois é uma religião brasileira, já o culto ao orixá é milenar. Então, interessante que se bate a quantidade exata de divindades que popularam o mundo, que evoluíram o planeta Terra e as pessoas que eles criaram. Então isso é só mais uma coincidência? Ou é a mesma história contada por povos diferentes, mas de maneiras diferentes de contar essa história? Porém, é a única história contada por diversos povos de maneira diferente. O que acontece? Que aqui na Terra já existiam essas divindades, essas pessoas que estavam se multiplicando entre si, se multiplicando com as próprias divindades. E aí começa a surgir o povo Yorubá e a sua mitologia Yorubá, seus deuses. Tudo começou com um homem chamado Odudua, que na parte espiritual Odudua seria a reencarnação terrestre de Odu, e irmã, uma divindade feminina do lado esquerdo, a primeira divindade que nasceu do lado esquerdo quando o Olodumare sopra para o lado esquerdo. E ela era irmã de Obatalá, a primeira divindade que surgiu quando o Olodumare soprou do lado direito. Odu, a reencarnação terrestre aqui na Terra, nasceu em um corpo humano masculino e nasceu lá em Maca. Maca, que se escreve em árabe, Maca. Em português é Meca. Odudua, como é assim era chamado, ele saiu de Meca, ou Maca em árabe, e descendo para a África, ele chegou até a Nigéria, onde hoje é localizada a Nigéria, e lá tinha um reino chamado Ile-Ibo, onde se dizia que quem era o rei daquele local era um homem chamado Obatalá, que provavelmente deve ser a divindade que criou os humanos, os homens, pois Obatalá foi o primeiro aqui na Terra, e também foi o primeiro e único a vir do Orum, do planeta deles, ou do mundo espiritual, para cá, com o seu único corpo, com o corpo que ele tinha lá. Outras divindades, como o próprio Odudua, teve que nascer aqui na Terra, dependeu de um homem e uma mulher se cruzar, e depois de 3 meses ali gerando aquele feto, vira um embrião, e é quando o coraçãozinho começa a bater, começa a ter vida. É quando é o momento que o Olodumare dá o eninho, o sopro da vida naquela criança. E aí ela deixa de ser feto e vira um embrião. Ou dependeu de um deus ou uma deusa cruzar com um humano ou uma humana. Então, fora Obatalá, que veio com seu próprio corpo do Orum para cá e viveu aqui na Terra, outras divindades que viveram aqui na Terra como homens e mulheres dependeram desse cruzamento. Já Exu, não, Exu foi feita pelo próprio Olodumare aqui na Terra. Ele foi feito pelo próprio Olodumare aqui na Terra. E o corpo de Exu é diferente do nosso. É por isso que Exu pode se teletransportar. Ele pode ser um homem, daqui a pouco ele vira um cachorro, vira um pássaro. Exu é o único que pode fazer isso. Voltando em Obatalá, e Odudua vem, sai de Maca, falando o idioma árabe, e invade a cidade de Ile-Ibo, pois Odudua ele era um homem rico, e ele era também general de exército. Então onde ele ia, muitas pessoas iam atrás dele, muitas famílias, muitos soldados com esposas e filhos e etc. Então com isso, Odudua, por ser um grande general, consegue expulsar Obatalá de Ile-Ibo, se apossando daquele território, colocando o nome de Ile-Ibo para Ile-Ifé, que significa terra do amor, ou amor de terra, literalmente terra do amor, Ile-Ifé. O que é que vem acontecer? Muitos povos que viviam em Ile-Ibo, atual Ile-Ifé, falavam as línguas tribais deles, Ewe, Fongbe. E Odudua, ele entrou em Ile-Ibo, criou Ile-Ifé,
se apossou de tudo, entrou como herói civilizador, misturou o idioma árabe e criou o Iorubá, se tornando Oduduwa o Alafin, o senhor do povo Iorubá, o primeiro Iorubá. Vocês podem comparar que existem muitas palavras no Iorubá que também fazem parte do árabe, como Alá, que tem o mesmo significado, Senhor, como Babá, que tem o mesmo significado, Pai, e muitas outras palavras. Então, o Iorubá, o idioma Iorubá, é uma mistura do idioma Ewe com o árabe, Fongbe, e outros idiomas tribais que existiam ali naquela época. Oduduwa, por ser árabe, também tinha a cultura de se casar com mais de uma esposa. Então, Oduduwa se casa com a primeira esposa, que era considerada humana, e com isso ele tem o seu primeiro filho, onde ele dá o nome de Okambi. Okambi, que futuramente vai se tornar um grande caçador e guardião do rei, pois na Nigéria e em muitos países da África, até na África Central mesmo, o caçador ele é o homem mais importante abaixo do rei, pois ele é o homem que vai atrás do alimento para aquela cidade, para aquela tribo, para aquela família. E também ele faz parte da guarda presidencial, vamos dizer assim, da guarda do rei. É um grande guerreiro, caçador. Todo caçador é um grande guerreiro na África. E aí acontece que Oduduwa tem seu filho Okambi, que futuramente, vai virar um grande caçador e líder da proteção do rei, chamado Odetopé. Que logo depois Odetopé começa a se embrenhar para o lado da guerra e recebe o título de Ologun, ou no caso Ogum, senhor da guerra. Mas Oduduwa se casa novamente e se casa com uma mulher que era considerada uma feiticeira naquela tribo, naquele local onde ele tinha se apossado, que era antigo Ileibo, atual Ile-Ife. Essa mulher, chamada de Opa-Oká, que hoje na mitologia Iorubá e dentro do Candomblé e dentro do culto Geledê é a terceira Yami Osorongá mais respeitada que existe. Ela tem um filho com Oduduwa que recebe o nome de Oxotocan Sossô, Oxotocan Sossô, feiticeiro de uma só flecha, que futuramente, em uma festa, um festival que acontece uma vez por ano na cidade de Ifé, até os dias atuais, que é o Festival do Yami, esse filho de Oduduwa consegue matar o pássaro enfeitiçado que as Yami Osorongá, ou seja, as tias dele, tinham mandado. E quando ele consegue fazer aquilo, ele é aclamado por todo mundo que estava vendo o acontecido, e começam a chamar ele de Oxóssi, Oxóssi, que significa popular, o melhor entre os melhores, Começam a gritar o que Oxóssi, o que Oxóssi. O que? A palavra o que significa que aquela pessoa que você está relacionando, a palavra o que, é uma pessoa top, é uma pessoa maravilhosa, ela é tudo de bom, ela é muito especial, entendeu? Então quando falou o que, Oxóssi é o melhor caçador, o caçador popular, o top dos tops entre os caçadores. E aí com isso acontece que Oduduwa, por ser árabe e a cultura dele deixar, ele se casa pela terceira vez. E no terceiro casamento de Oduduwa, ele se casa com uma mulher chamada Lakandi, que essa moça chamada Lakandi era uma princesa da cidade de Ire-Ekiti, uma cidade que o primeiro filho de Oduduwa, Okambi, vulgo Odetopé, vulgo Ogum, invadiu a cidade de Ire-Ekiti, tomando conta de Ekiti, como Ogum já fazia com diversas tribos, diversas cidades. E Ogum tinha feito um trato com seu pai Oduduwa, onde ele ia ajudar a expandir a cidade de Ifé e fazer Ifé ficar um grande império. Como? Através de guerras, discussões, de invasões, de espólios que ele ia pegar nessas invasões. Então tudo que Ogum capturava nas cidades que ele invadia, ele trazia para Ifé. Toda a riqueza
para o pai dele. E assim foi tornando o Dudu muito importante, muito rico, muito rico. A Ifé, a cidade de Ifé, muito rico e muito importante para o povo Yorubá que ali estava surgindo. Porém, na cidade de Ire, Kiti Ogum consegue capturar essa moça que era uma negra muito linda. E alguns itãs de Ifá e itãs dentro do culto do candomblé, alguns antigos também falavam que Ogum ele chegou a possar dessa mulher, ou seja, ele violentou. Nos dias de hoje seria isso, ele estrupou essa mulher e tentou ficar com ela. Mas junto com Ogum andava alguns Obá, Obaoci e Obaotum, ou seja, governantes da esquerda, governantes da direita, ministro da esquerda, ministro da direita, ou rei da esquerda e rei da direita. Pessoas que eram súditos, tinham patentes altas, mas eram súditos do Alafim. Quem era o Alafim? O Dudu, o pai de Ogum. E esses homens informaram ao Dudu que tinha acontecido e que Ogum estava com essa mulher. O Dudu pediu para ver essa mulher. E o Dudu, como Ogum também, o Dudu se apaixonou por essa moça. E fez dela a sua terceira esposa. E nesse casamento, nesse matrimônio, se nasceu um homem chamado de Oranhã. Em todos os casamentos de Oduduwa, ele não teve só um filho. Ele teve vários filhos. Mas sempre o primeiro filho desse casamento era muito importante, né? O que acontece é que do primeiro casamento de Oduduwa, teve vários filhos e nasceu o primeiro Okambi. O primeiro filho de Oduduwa era Okambi, vulgo Odetopé, vulgo Ogum. Do segundo casamento teve vários filhos, mas o primeiro filho desse casamento, Oxotocan Sossô, vulgo Oxóssi. Do terceiro casamento teve vários filhos e o primeiro filho foi Oranhã, que nasceu mais ou menos da minha cor. Nasceu mais ou menos da minha cor. Para nós aqui no Brasil e para mim, eu sou negro. É lógico que eu não sou um negro de pele preta, né? Mas em alguns documentos, para algumas pessoas eu sou pardo. Porém, pardo para mim é um papel A4. O Dudu ele era um negro albino, ou seja, ele era um negro, tinha boca de negro, olho de negro, cabelo de negro, DNA de negro, mas a sua pele era branca, como se ele tivesse vitiligo, aquela doença que deu em Michael Jackson e em algumas outras pessoas. Mas o Dudu ele era um albino, negro albino. Já a Lacandi era uma negra de pele preta, uma pele escura, não da minha cor, marronzinho assim, cor de chocolate. E Oranhã nasceu, claro, assim, da minha cor. Não nasceu branco nem negro, nasceu cor de papel A4, né? Como se falam as pessoas, pardo. E algumas pessoas dizem por aí, alguns itãs, que não são itãs tão verdadeiros, até porque Itã é sempre uma história que é baseada em uma outra história que foi baseada em uma outra história e acaba que de verdade tem uns 30%, 40% e olhe lá. Algumas pessoas diziam que Oranhã seria filho de Ogum com Lacandi, quando Ogum estrupou, né, violentou Lacandi. Mas Ogum era negro, Lacandi negra, né, os dois de peles pretas. Por que Oranhã ia nascer pardo? Então, pela ciência, pela história dos documentos do Alafim de Oió, Oranhã sim era filho de Oduduwa. E Oranhã foi o sexto filho de Oduduwa, sexto filho homem. Oduduwa teve muitos filhos, porém o sexto filho homem de Oduduwa era Oranhã. Acontece que quando Oduduwa ficou velho e ele passou por alguns problemas na idade dele, o corpo, o ará dele velho, e Oduduwa começou a ter problemas nas visões e ficar cego, dos dois olhos. Ele ficou cego temporariamente. Talvez ele possa ter tido um início de catarata, algo desse tipo. E com isso, Okambi, o seu filho mais velho, vulgo Odetopé, vulgo Ogum, se tornou o Obá, né, o segundo Obá de Ifé. Obá é governante. Alafim, senhor do castelo. Esse é o principal, ele é o rei dos reis. Ogum não se tornou o Alafim de Oió, até porque... Ou de Oió não, desculpa. O Alafim de Ifé, porque o pai dele ainda estava vivo, o Duduwa. Porém, estava com problemas na vista. Então, Ogum se tornou o segundo Obá, governante, temporariamente. Porém, quando Oduduwa voltou a ter um pouco da sua visão,
Ogum se bandeou para as terras que ele já tinha conquistado e ficou morando lá em Irekiti, hoje conhecida como Ire, cidade de Ire, onde Ogum viveu muito tempo. E lá dizem que foi lá que ele morreu, que ele deixou o Ará, né, o corpo material, o Araye, e foi para o Orum, levando o seu Ará Orum, o seu imolé espírito para o Orum. Porém, antes disso, antes de Ogum fazer tudo isso aí, Oduduwa, falecendo, logo depois que voltou a ter visão, ele faleceu, ficou doente, pois o corpo, como eu falei, o corpo humano envelhece e fica doente, né? Não tem como uma pessoa viver eternamente, só nos X-Men que acontece isso, no caso do Wolverine e outros. O que acontece é que Oranyan, o sexto filho, mesmo sendo o sexto filho de Oduduwa, ele se torna o segundo Alafim de Oió, pois os primeiros filhos, os 5 primeiros filhos antes de Oranyan, já tinham reinos para comandar. Oxóssi já tinha Queto, Ogum já tinha Ire e outros já tinham outras terras para comandar. E Oranyan aceitou a ser o segundo Alafim, o segundo rei, o segundo senhor do castelo do povo Yorubá. Porém, Oranyan quis partir em guerra em direção a um povo que, quando seu pai era vivo, esse povo sempre tentava invadir as terras iorubais e sempre falava mal do pai de Oranyan. Esse povo vivia onde hoje é chamado de República Dominicana do Benin, antigamente chamava-se Daomé. Esse povo se chamava Tapas. E tinha também o povo Ewe, aquele povo que morava na cidade de Leibo, que depois se tornou Ifé, como eu falei no começo do vídeo, que foi expulso pelo próprio Oduduwa, né? Tinha, além dos Tapas e dos Ewe, tinha os Fon, né, que é os Fongbe, que falam o idioma Fongbe.